A presença de determinadas formigas invasoras na savana africana tem mudado a dieta dos leões. Os leões que antes comiam zebras, agora comem búfalos. E isso está diretamente ligado a como formigas invasoras interagem nesse ambiente. Eu sou Emílio Garcia e essa é a história que a gente vai contar para vocês hoje aqui no Blá Blá. Antes de mais nada, deixa o seu like e se inscreve no canal, certo? Um trabalho que foi publicado agora, no dia 25 de janeiro de 2024, na Ecology, na revista Ecology, uma das maiores revistas de ecologia do mundo, tentou entender como acontecia a interação indireta entre formigas e leões na savana africana. O artigo é esse que eu estou colocando aqui na tela de vocês, e o que é importante eu dizer e apontar é que a inspiração para esse vídeo veio de um artigo publicado pelo meu grande amigo Reinaldo José Lopes lá na Folha de São Paulo. Então o Reinaldo publicou a versão dele disso que a gente está fazendo agora, um dos maiores divulgadores científicos do país, Reinaldo José Lopes, sigam ele em todas as redes. E aí eu falei para ele, cara, isso é muito legal, me manda o artigo, e é sobre esse artigo que nós vamos falar hoje, tá bom? Então o que os pesquisadores começaram a estudar e começaram a entender? Em primeiro lugar, a gente precisa explicar a relação entre uma planta e uma formiga. Então, existe uma relação muito íntima entre uma planta... Calma aí, deixa eu só... Entre uma planta da savana africana e uma formiga do gênero Crematogaster. Deixa eu abrir uma foto aqui para mostrar para vocês. Então, essas formigas, elas moram nas plantas. Então, vou colocar a foto aqui na tela para vocês verem. Então, as plantas, elas têm estruturas muito específicas para que essas formigas morem na planta. Então, aqui está a formiguinha e aqui está a planta. E o que está acontecendo aqui é que as plantas produzem determinadas substâncias muito oleaginosas, ricas em óleo, para alimentar as formigas, fazendo com que o formigueiro praticamente viva associado à planta. E essa é uma interação considerada e classificada como uma interação mutualística. Isso é benéfico para a formiga e benéfico para a planta. É benéfico para a formiga porque ela tem um local para se proteger e ela se alimenta dessas substâncias produzidas pela planta. E é benéfica para a planta porque isso espanta predadores. E principalmente predadores grandes, como zebras e elefantes. Então tem vários trabalhos mostrando que a presença de formigas nas plantas de acácia fazem com que a predação por elefantes diminua, aumentando a quantidade de acácias espalhadas no ambiente. O que os pesquisadores descobriram é que se por acaso essa interação não aconteça, a formiga não esteja na acácia, a taxa de predação por elefantes aumente. Os elefantes comem mais as acácias. Então a presença da formiga é fundamental para defender as plantas dos elefantes. E o que é mais interessante é que essa interação pode afetar até outros organismos que nem comam as plantas. Então, o que os pesquisadores perceberam? O que os pesquisadores foram estudar? Eles perceberam que em determinadas áreas, as formigas, essas Crematogasters, estavam entrando em competição com outras formigas. Uma formiga cabeçuda, que é, deixa eu confirmar aqui só, que é... Nossa, não vou achar o nome da formiga agora, fugiu. Que é uma formiga cabeçuda. E o que essa formiga faz é que ela espanta as Crematogaster. Então ela entra em competição com a formiga da acácia e ela ganha essa competição. Só que essa formiga invasora não vive nas acácias. Então olha o processo. Eu tenho a interação Crematogaster, planta, elefante. O elefante não come a planta por causa das formigas. Aí chega uma formiga invasora.
Quando chega essa formiga invasora, ela espanta as Crematogaster. E a planta, a acácia, deixa de ter proteção. Quando a acácia deixa de ter proteção, ela passa a ser mais comida pelos elefantes. E isso muda a paisagem. Então eu vou mostrar para vocês um esquema que os pesquisadores fizeram e daí depois eu vou explicar como isso afeta os leões e as zebras, tá? Isso aqui já vai dar um spoiler um pouquinho do resultado, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Então o que a gente tem aqui, deixa eu me mudar de posição. Calma aí. Então o que a gente tem aqui é, na esquerda, o ambiente com a Crematogaster e na direita, o ambiente sem a Crematogaster. Então, o que a gente consegue perceber aqui nesse esquema que os pesquisadores fizeram é que a quantidade de plantas de acácia e, consequentemente, a quantidade de arbustos diminui, porque a predação por elefante aumenta. Então, a hora que você pega essas Big Head Ants aqui, essas formigas cabeçudas, e elas entram na área, elas espantam a Crematogaster, a acácia fica menos protegida, portanto, ela é mais predada por elefantes, tá bom? Maravilha, mas como isso afeta os leões? Emílio, você começa o vídeo falando de leões. Nas áreas que tem arbustos, os leões usam os arbustos para se esconderem das zebras, para caçar com mais eficiência. Então ele fica escondidinho ali debaixo da árvore. Quando o leão vai caçar, ele fica escondido e ele tem uma maior taxa de sucesso ao caçar. Quando muda o cenário, quando os arbustos diminuem, quando os elefantes comem mais arbustos, por que não tem formiga? Por que teve a formiga invasora que espantou a formiga? Essas áreas de esconderijo do leão diminuem. E o que os pesquisadores perceberam é que as zebras conseguem perceber os leões a uma distância muito maior. Então, as zebras fogem mais e conseguem perceber o leão antes em áreas que tem a formiga cabeçuda. Porque elas espantaram a Crematogaster porque não tem um arbusto, portanto, não tem onde o leão se esconder. Então, olha que interessante como essa interação de comunidades funciona. Você tem uma espécie influenciando a outra. Então, a chegada da formiga cabeçuda espanta a Crematogaster, diminui a defesa da acácia, que é comida por elefante. Com menos acácia, o leão não tem onde se esconder, ele caça pior porque a zebra enxerga antes e consegue fugir mais. Então, olha que legal a dinamicidade desse sistema. Como a chegada de uma espécie tem um efeito em cadeia que vai afetar a zebra, que nem come acácia direito. Olha que interessante como esses sistemas ecológicos funcionam. Então, o que os pesquisadores mostram nesse artigo que está aqui na descrição do vídeo de hoje é que a presença de espécies invasoras muda a dinâmica de tudo. E o que é mais legal e o que é mais interessante é que os leões que vivem em área com menos acácias mudaram seu comportamento. Se comportam de uma maneira diferente. Eles trocam a presa. Então, ao invés de caçar zebra, eles passam a caçar búfalo. Mas, Emílio, por que eles não caçavam búfalo antes? Porque é um bicho mais perigoso. Então, olha só que interessante. Em áreas que tem arbusto, eles conseguem caçar zebra. Caçar zebra é menos perigoso do que caçar búfalo. Portanto, caçamos zebras. A partir do momento em que fica muito difícil caçar zebra, o risco de caçar o búfalo compensa. E o que os pesquisadores mediram que é muito legal, é muito interessante, é que a mortalidade dos leões não aumenta. Então é uma troca que se compensa, que vale a pena. Tá bom? Então, entender esses sistemas dinâmicos de ecologia é muito legal para a gente traçar, por exemplo, estratégias de conservação, pensar em como conservar a acácia, como conservar a Crematogaster, como conservar leão, como conservar zebra e como conservar elefante. Beleza?
Aprender ecologia é fundamental para esse tipo de trabalho. E se você quiser fazer um curso de introdução à ecologia, é só clicar no nosso curso que está aqui embaixo, feito por mim e pela Camila, em que a gente dá a aula que a gente dava na faculdade. Apesar de ser um curso que eu acho que seria legal para qualquer idade, pessoas acima de 10 anos conseguem entender o curso com facilidade e ele custa apenas R$ 42. Então clica no link aqui embaixo para escutar essas e outras histórias bem legais que a gente conta lá no nosso curso, tá bom? Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e de deixar o comentário. E quais outras interações você gostaria de escutar aqui no Blá Blá? Beijo pra todo mundo, falou, valeu e tchau!